Regência verbal, pessoal. Ó, até combinou. Uau, uau, uau. Poético. Regência do verbo implicar. Cai em vestibular. Cai sim. Você pode perder uma questão. Cai em vestibular, em concurso, Enem, cai em tudo quanto é coisa. E para redação também fica muito feio quando você erra, porque perde ponto, né? E no dia a dia falar, meu Deus, o que eu escuto de gente falando errado, né? Em relação ao verbo implicar, pessoal, a gente viu no curso que para qualquer verbo, né, para que a gente saiba a regência daquele verbo, a gente tem que saber o sentido, porque o verbo pode ter mais de um sentido, né? Assistir no sentido de ver, assistir no sentido de ajudar, assistir no sentido de morar. Um verbo é da língua portuguesa. E o verbo implicar, ele tem também 3 sentidos principais. Um deles é o mais principal ainda, mas a gente vai ver os 3 para que vocês entendam bem o que eu quero falar, tá? O verbo implicar, ó, ele pode ter esse sentido aqui de envolver, né? Ou envolver-se, implicar-se, tá? E quando ele tiver esse sentido de envolver ou envolver-se, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Isso é bom gravar. Ó, Maria implicou a mãe em fofocas. Verbo transitivo direto, cadê o objeto direto? Tá aqui, objeto direto. Cadê o objeto indireto? Tá aqui, objeto indireto, tá? No sentido de envolver. Maria envolveu a mãe em fofocas, né? Ou Maria implicou-se em fofocas, envolveu-se em fofocas. Aí ele vai ser só transitivo indireto, né? Ela implicou-se em fofocas, implicou ela mesma, tá? Mas, enfim, é esse sentido que vocês estão vendo aqui e essa transitividade, tá? E pode ter esse sentido de ter implicância. Isso aqui ninguém erra, porque a gente usa com o irmão. Mãe, o fulano está implicando com a fulana, tá? A regência vai ser com. Transitivo indireto exige a preposição com. Claro que se são fáceis, como vocês estão vendo aqui, não vai cair, né, numa questão de concurso. As bancas não vão explorar, porque a gente fala exatamente assim. A banca sempre vai explorar, lá no concurso, né, aquilo que a gente fala diferente. Para o cara que não estudou, né, chega lá, a gente fala assim, então essa certa. Vai, puf, puf, vai, né, com certeza vai ter problemas, né, vai se ferrar, tá? Agora, esse sentido aqui, o terceiro, que é o que, né, aquele com o qual você deve ter cuidado. O verbo implicar, no sentido de acarretar, ele é transitivo direto, tá aqui, tá? Ele não pede preposição nenhuma, e as pessoas costumam colocar uma preposição ali. Olha o que as pessoas fazem no dia a dia. A reforma implica em gastos. Se ele, nesse sentido aqui, ó, a reforma acarreta gastos, né? Tem como consequência gastos, tá? Nesse sentido, acarretar, ter como consequência. Gravem esse sentido que vocês não vão esquecer mais. Quando o implicar tiver o sentido de acarretar, ele é transitivo direto. Então não tem por que colocar essa preposição aqui. As pessoas colocam no dia a dia. Claro, eu acho que por analogia aí com os outros que tem um em, né? As pessoas acabam colocando, ó, implicou em fofocas. Por causa desse, as pessoas colocam em aqui também. Imagino que seja por isso. Mas esse em aqui, ó, não existe, pessoal, tá? Porque ele é transitivo direto. A reforma acarreta gastos, tá? Então, muito cuidado com isso. Não esqueçam de que esse aqui pode ser pronominal também. Maria implicou-se em fofocas, né? Envolveu-se, no sentido de envolver. Esse aqui é muito fácil. E aqui, ó, a reforma implica gastos, é o principal, é o que mais cai. Então, anotem isso. E claro que a gente vai fazer exercícios para que vocês gravem bem. Porque é através dos exercícios que a gente aprende esse tipo de conteúdo. Portanto, vamos lá para os nossos exercícios. Pois bem, pessoal, as questões são essas aqui, né? Questões não, são frases, né? São 10 frases. E vocês vão fazer o seguinte, tá ali, ó, dê o sentido do verbo principal, né? A primeira coisa que tem que fazer, principalmente, dar o sentido do verbo, colocando C para certo e E para errado. Eu vou dar o sentido e eu vou colocar um Czinho ou um Ezinho ali. Tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. E qual é o sentido desse verbo? Que é muito importante, tá?
Vou contar até 5 para vocês fazerem e nós já vamos corrigir. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos corrigir. Tá aí, pessoal. Número 1. O ator implicou-se em escândalos. Envolveu-se. Envolveu-se, tá? Se ele se envolveu em. Exige a preposição em, tá? Então tá certíssima a número 1, tá? 2. O cão implica com o gato, né? Ou seja, ter implicância. Quem implica no sentido de ter implicância, né? Embirrar, exige a preposição com. E tá certíssimo como tá aqui, né? 3. A briga implicou na demissão dele. Acarretar, tá no sentido de acarretar. E tem um na ali, na é em mais a. Tá erradíssima, tá? O correto é a briga implicou a demissão dele. O que vem depois desse a é artigo, né, feminino do substantivo feminino demissão. A demissão, não é preposição. Não pode colocar a preposição em, como as pessoas fazem. Então tá erradíssima 3, tá? 4. Estudar implica passar no concurso. Tá certíssimo. Implica passar. Não tem nada entre o passar e o verbo implicar. Tá? Não é, as pessoas falam no dia a dia, estudar implica em passar no concurso. Né? Acarreta passar no concurso. Não. Tá certíssimo como tá aqui. Não tem nada depois do verbo implicar. Tá no sentido de acarretar. 5. O decreto implica consequência. Certíssimo, tá? As pessoas colocam o decreto implica em consequências, né? Que é errado colocar o em depois, que está no sentido de acarretar. 6. João implicou o amigo em um acidente, tá? Envolveu o amigo em um acidente. Então é envolveu, né? Exige objeto direto, objeto indireto, como a gente viu. Tá certíssimo como tá aqui. 7. Ele implicou-se em negócios ilícitos. Envolveu-se, né? Tá certíssimo também, tá? 8. Amar implica em renúncias. Erradíssimo, tá amando errado. Amar implica renúncias, sem aquele em ali. Tá no sentido de acarretar, né? 9. A falha implicou em punição. Errado também. Acarretou punição. A falha dele, né, teve como consequência a punição. Acarretou punição. Então tá errado como tá aqui. Não tem aquele em ali, tá? 10. Elogios implicaram na contratação dele. Tá errado também. Elogios implicaram a contratação dele. Acarretaram, né? Tá no sentido de acarretar. Tá, pessoal? Então foram essas as frases. Acredito que tenha ajudado vocês a decorar um pouco desse assunto. Ele não é tão extenso, não é tão difícil também. Eu acho que já está de bom tamanho para que vocês possam acertar as questões aí de concurso. Basta vocês treinarem um pouquinho. Tá ok, pessoal? É isso aí.